e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele a glória, o poder para todos sempre. Amém. E eis que vem com as nuvens. Aí você grifa aí, bota um parênteses, nuvens. A gente vai estar lendo e eu vou estar dando para vocês os códigos, porque a Bíblia está cheia de códigos. Então, quando falar que a volta de Jesus vem nas nuvens, está falando de arrebatamento. Quando falar de trono, de falar e vai para o trono, está falando de rapto. O rapto ele acontece primeiro, e quem for raptado vai se encontrar com Jesus no trono, no santuário, no trono. Depois volta para buscar a igreja que vai ser raptada nas nuvens. Jesus ele para nas nuvens, ele não toca esse solo e ele puxa a igreja. Essa palavra arrebatamento fala tomada força. Então você tem que saber a diferença entre rapto e arrebatamento. O rapto ele vai acontecer com os vencedores. Nós vamos ler depois Apocalipse capítulo 12, você vai ver que a igreja, que é a mulher, ela está grávida, com ânsia de dar a luz. E grávida de quem? Do filho varão. Quem é esse filho varão? Os vencedores. Aí você tem que se perguntar, quem é você dentro da igreja? A igreja ou o filho da varão? Esse filho varão está falando da parte mais forte da igreja. Você pode observar dentro da igreja que tem gente forte e tem gente fraca. Tem gente vencendo e tem gente perdendo. É a igreja. Entendeu? Então, os vencedores, eles vão subir primeiro. Eles serão poupados do período da grande tribulação. E os perdedores, eles ficam, porque é na igreja. Ele é a mulher. Então, a mulher, ela vai passar a grande tribulação. A igreja, ela passa a grande tribulação. Pastor, mas e aí, como é que eu vou saber? Depende de quem você é dentro da igreja. Se você for só a igreja, você vai ficar. Isso não é para o inferno, tá? Porque a igreja, os salvos não vão para o inferno. Mas você precisa saber se você é vencedor ou se você é derrotado. Quem vai reinar com Cristo? Quem crê. Porque quem não crê já está derrotado. Se você deseja e almeja isso, você vai. Mas é um desejar, é um almejar com obras. Porque reinar requer obras. Salvação não tem obras, é de graça. Reinar precisa ter obras, precisa trabalhar, precisa suar a camisa, precisa sangrar, tem que negar a si mesmo, né? Então, eis que vem com as nuvens. Aí você tem que falar as nuvens. Se você quiser puxar uma setinha e botar arrebatamento, porque toda vez que falar de arrebatamento da igreja, vai vir falando de nuvens. É o código. Se olhar para esse texto, você está lendo, viu nuvens? Opa! Quer ver? Abra a sua Bíblia. Eu acho que é 1º ou 2º Tessalonicenses. Vamos ver aqui. Que também fala nuvens. Irmão, você tem que vir para cá, você tem que trazer uma caneta e papel. Você não pode perder essa aula, não. Tem que anotar. Você não pode vir só com o seu corpo, não, que o seu corpo te trai. Já foi bom de Bíblia hoje. Vai abrir a Tessalonicenses, então vão achar. Eu acho que o 1º é o 2º.
Abra aí sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Será que o Mike ficou agarrado no trânsito? Ou ele não vem mesmo? Está vendo ele ou ele não vem? Todos acharam? Amém? 1 Tessalonicenses 4,13. Olha lá. Você não achou? Olha para a tela lá. Balança. Não queremos, pois, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que. Por que está escrito dorme e não está escrito os que morreram? Você sabe? É outro código. Você sabe qual é a diferença? Você sabe qual é? Oi? Quase. A Bíblia, ela não atribui morte para quem não tem pecado. Você vai lá em Gênesis capítulo 1, você vai ver que quando Deus foi tirar Eva de Adão, o que ele faz? Deu aí no profundo. O que Deus fez com ele? Matou ele, né? Mas não pode atribuir morte para quem não tem pecado, porque a Bíblia diz assim: o salário do pecado é a morte. Todo aquele que está em Cristo Jesus não tem mais pecado. Os nossos pecados foram purificados, perdoados. Então, Paulo vai dizer assim: não quero, pois, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já morreram, mas estarem dormindo, para que não vos entristeceis com os demais que não têm. O que a igreja fez com muita gente? Tirou a esperança dela, né? Vai para o inferno, pegou, vai para o inferno, fumou, vai para o inferno, caiu no pecado, vai para o inferno. Não sei se você sabe disso, mas na igreja só tem 5 pecados: matar, roubar, adulterar, fumar e beber, né? Os pecados sexuais e os pecados de vício. Você fez 5 pecados, você está no inferno. São 613 mandamentos, irmão. Não tem como, né? Se a gente fosse olhar para isso aí, quem gosta de estrogonofe? Pecado, né? Camarão, pecado. Fritinho, empanado. Então vamos lá. Homem, por exemplo, ninguém, né? Mas principalmente o homem não pode segurar a urina. Está com vontade de urinar, tem que urinar, não pode ficar segurando. Segurar é pecado. 613 mandamentos. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará a sua companhia aos que, ou seja, está falando da ressurreição, né? Os que vão ser ressuscitados. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Então, quando Jesus vier arrebatar a igreja, presta atenção, estou falando de arrebatamento. A igreja, os vencedores já subiram. Os que ficaram na terra foram os que não foram vencedores. Igreja, eles não vão ser arrebatados primeiro, antes dos que já morreram em Cristo. Então, as pessoas que já serviram Jesus estão mortas, elas serão ressuscitadas primeiro, transformadas, e aí depois os que estiverem vivos. Paulo está falando ali, ora, vos declaro por palavra do Senhor isso. Eu declaro por palavra isso. Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, Paulo acreditava que ele ia ficar, ele estaria vivo nesse momento. Por isso Paulo está falando dessa forma: de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo,
dada a sua palavra de ordem, ouvido a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, descerá do céu, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre, a nuvem de novo aparecendo. Toda vez que você vê nuvem, está falando do arrebatamento da igreja. É um código. Não está falando de rapto, está falando de arrebatamento. É um código. Para o encontro do Senhor, aonde? Os ares. É assim, já desenhei isso aqui já. Rapto, trono, o vencedor, né? Vencedor. Aí, esse vencedor, ele desce, com Jesus. A gente vai descer com Jesus para buscar a igreja. Se encontra com ele aqui, nas nuvens. O arrebatamento vai ser aqui. A cidade santa desce. Ela vai descer. Leva 7 anos para descer. Então, quando que isso tudo vai acontecer? Ainda falta uma semana. Nós vamos estudar a semana de Daniel. Ainda falta uma semana. 7 anos. Isso aqui, quando começar, porque a porta da graça fechou. Quando a última pessoa ouvir falar de Jesus, a porta da graça está aberta. Nós estamos pregando o Evangelho, nós estamos pregando o Evangelho da salvação, nós estamos pregando o Evangelho do reino. Existe um número, não é? A vontade de Deus é que todos se salvem, mas nem todos vão ser salvos. Não tem espaço para todo mundo. Você tem que entender isso. Existe um número, na mente de Deus existe um número exato de quantas pessoas vão ser salvas. Quando esse número atingir, o que acontece? Deus solta o relógio, fecha a porta da graça. Ninguém mais é salvo pela graça. É muito importante isso, porque as pessoas, tudo que está muito oferecido parece que está aberto, não tem valor. As pessoas desprezam o Evangelho, porque fica vendo o crente, sempre está falando, está pregando, está anunciando, aí fica assim, sabe por que o Evangelho é rápido? Dizendo que você precisa fazer alguma coisa para ser salvo, é mais aceito pelas pessoas. As pessoas rejeitam a graça, elas querem pagar. Tudo que é pago é mais valoroso. Fizeram um teste, né? Colocaram Rolex de verdade, original, na banca de um camelô. O cara botou um banquinho, botou uma mesinha assim na rua e botou Rolex na promoção. Era um teste. As pessoas passavam e faziam o quê? Desconfiavam. Não, está muito barato, deve ser falso. Se você pega esse mesmo Rolex, coloca ele na vitrine de uma loja, certa no shopping, pode pedir 1 milhão, pode pedir 5 milhões, que as pessoas pagam. Por quê? Porque era um ambiente errado. Por isso que ele diz assim: não deiteis as vossas pérolas aos porcos. A gente não está insistindo, implorando para a pessoa para Jesus. A gente anuncia. Insistir não. A gente não garra no braço de ninguém para aceitar Jesus. Nunca faça isso. Anuncia, prega a palavra, mas não insista não. Por quê? Porque é algo valioso que nós estamos oferecendo. Aí colocaram, por exemplo, um cara famoso, um grande tocador de violino, um cara famoso, colocou ele no metrô, ninguém deu valor. Fizeram vários testes. Ou seja, coisas valiosas, ambiente errado. Ninguém valoriza. Né? Vamos lá. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos
para sempre com o Senhor. Ó, grava isso. A voz de arcanjo ao ressoar da trombeta de Deus, a última trombeta. Quando a última trombeta tocar, eu espero que você já esteja com Cristo. Eu não quero passar a grande tribulação. Eu estou lutando, tem que lutar mesmo, para ser raptado. Por quê? Eu não quero ver o anticristo, irmão. Eu não quero passar por esse período de anticristo. Eu não quero ficar na grande tribulação. Não quero, eu quero estar antes com Cristo, porque eu quero reinar com Cristo. Então eu quero ser raptado. Por isso que eu estou fazendo o quê? Esmurrando meu corpo, me esforçando, né? Lutando. Aí tem que lutar. Aí tem que se esforçar mesmo. Para reinar, você precisa realmente fazer força. Aí é real. Então, gravou aí? Vamos lá para Apocalipse de novo? Então gravou, né? Nas nuvens. Então volta lá, 7. Eis que vem com as nuvens. Todo olho? Todo olho? Você está aí? Presta atenção, outro código. O arrebatamento ele vai ser público. Todo mundo vai ver. O rapto secreto. Aí outra diferença. Toda vez que você estiver lendo a Bíblia, que você vê que o versículo fala de um arrebatamento, um rapto secreto, você tem que desconfiar que é o quê? É rapto. Ó, vigiai, que você não sabe dia e hora que o Senhor está falando de quê? Rapto. Tem filme que mostra arrebatamento secreto. As pessoas somem assim, né? Falando subiu, ninguém viu. Por que eles falam disso? Porque existe versículo que fala de arrebatamento secreto e existe versículo que fala de rapto, de arrebatamento público. Aqui está falando que todo olho, como? Você sabe explicar? Aí, ó. Globalização. Hoje na internet você está em qualquer lugar, Instagram. Então, aconteceu uma coisa mais real, espalha pela internet. As pessoas que estiverem aqui, eu não quero estar, vão ver Moisés e Elias sendo crucificados em praça pública. Porque no arrebatamento, na grande tribulação, eles vão voltar. Moisés e Elias, eles estão vivos, eles são as duas testemunhas. E eles vão voltar, que eles, na verdade, morreu e ressuscitou e um não morreu. Lembram disso? Estão vivos. Bom, só isso aqui já deveria fazer você tremer e estremecer. Os caras estão vivos. Moisés e Elias estão vivos. Vão voltar. Eles são as duas testemunhas. Um das pessoas que morreram e serão ressuscitadas. O outro daqueles que não conheceu a morte. Lembra Paulo falando, lembra ali? Paulo falando, nós que estiveram vivos. Tem gente que não vai conhecer a morte, ele vai ser transformado em vida. O corpo dele vai passar por uma transformação. Quem é testemunha? Elias ele não morreu, ele foi arrebatado. Quem é o outro que também não morreu? Enoque. A primícia, né? Então vamos lá. Todo olho verá, até mesmo os que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim e amém. Eu estava vendo um debate no YouTube de dois judeus, né, debatendo. Realmente eles não acreditam em Jesus. Eles acreditam que Jesus existiu, foi um grande líder, que era judeu, mas eles não creem que Jesus Cristo é Deus. E eles não aceitam que Jesus veio como Messias. Estava vendo lá, falei, interessante, as pessoas falam, e realmente é real. Não adianta falar para o judeu, ele não acredita, ele tem argumentos bíblicos para não acreditar. Mesmo ali os pastores mostrando para eles, não aceitam. Porque eles não aceitam a encarnação de Deus. E Jesus é o Deus encarnado, então para eles não aceitam. E realmente não vão aceitar, porque eles são judeus, né? E Deus vedou os olhos deles.
Engraçado, se eu tivesse a oportunidade, eu falaria assim: vocês não acreditam em Jesus, mas o anticristo vai se vir e vocês vão acreditar nele. Vocês vão achar que ele é o Messias. E o que veio de verdade, vocês não acreditam nele. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Os três tempos de Deus, né? Deus habita no que é o tempo de Deus, que era passado e que há de vir futuro. Versículo 9: eu sou João, que também sou vosso irmão e companheiro nas aflições, na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha de Pátimo por causa da palavra de Deus. Ele estava, tá vendo? É isso aqui que você tem que entender. Se você não está sofrendo por causa da palavra, você ainda não está vencendo. Ah, pastor, como assim sofrer por causa da palavra? Às vezes você está sofrendo por causa do seu filho, você sofre por causa das suas dívidas, você sofre por causa dos seus sentimentos, mas você tem que sofrer pela palavra. A palavra de Deus, o cumprimento da palavra, a vontade de Deus, ela tem que fazer você sofrer, angustiar, né? Eu tenho áreas da minha vida, eu fico mapeando as áreas da minha vida, a área sentimental, casamento, profissional, financeiro, espiritual, ministerial. Aí às vezes eu olho para a minha área financeira, está tranquilo, não está com problema. Às vezes está com problema, eu oro, Deus responde. Aí eu olho às vezes para o meu casamento, está indo bem, graças a Deus. Às vezes tem uma crise, a gente resolve. Aí eu olho às vezes para o ministério e falo, poxa Senhor, não estou vivendo o que eu queria viver, não estou, sabe, eu queria fazer mais, eu queria me doar mais, eu queria estar mais, ensinando mais. Eu olho às vezes outros pastores que eu acompanho, pô, os caras estão voando. Aí eu olho às vezes me dá tristeza. O que é isso? Sofrendo. Eu sofro pela igreja. Você tem que sofrer por causa da palavra. Se você não sofre, tem uma coisa errada. Eu fui arrebatado em espírito no dia, que dia é esse? E eu vi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês? Escreve no livro e envia as 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, Filadélfia e Laodiceia. São 7 tempos em que a igreja passou. Cada igreja dessa, ela representa um tempo. Nós estamos nesse a última igreja, a igreja de Lau. Que igreja é essa, pastor? É a igreja caprichosa? Igreja rica? Sim ou não? Igreja Laodiceia, igreja relaxada. É a igreja onde todo mundo palpita, dá palpite, né? Todo mundo sabe, todo mundo ensina. Complicado. Para mim só deveria ensinar quem é mestre. Quem não é mestre deveria ensinar. Já vi umas pessoas aí tentando ensinar e acaba se machucando. Está tocando onde não tem que tocar. E se mete onde não foi chamado. Se não foi chamado para isso, não faz. Você pode ensinar assim, na célula. Cria um culto, né? Aí você chama ali, você vai passando o conhecimento que você tem para pessoas pequenas. Todo conhecimento que você pode passar para o seu marido, para o seu filho, para uma vizinha, você pode ensinar. Mas você não pode ensinar para a igreja, se você não for chamado para isso, né? Aí tinha uns caras que abriam a live e iam ensinar a Bíblia. Aí vai ensinar sobre o casamento e ensina errado. Nem o dele está certo, ele ensinando os outros errado.
Toma muito cuidado com a experiência. A minha experiência com Deus, ela pode ser forte, tremenda e sobrenatural, mas ela não é base para eu poder ensinar as pessoas sobre isso. Minha experiência não é bagagem para eu ensinar. Qual que é a bagagem para eu ensinar? Qual que é o gabarito? A palavra de Deus. Tem gente que não consegue cumprir a palavra, como é para ensinar? Aí fica ensinando as pessoas a desigrejar. Não precisa ir para a igreja não. Não precisa respeitar pastor não. Precisa dizimar não, o dízimo daquela época. Toda pessoa que é contra o dízimo já está debaixo da influência do Espírito do Anticristo. Vamos falar sobre isso aqui. Às vezes a pessoa não consegue dizimar, por falta de fé, por falta de controle financeiro, mas ela ser contra já está debaixo do Espírito do Anticristo. Porque na grande tribulação, o anticristo vai fazer um tratado de 7 anos. A pessoa do anticristo, você tem que entender que ele é um político. É um homem, ser humano normal, que ele é político. E ele nasceu para isso. Ele nasceu para ser o anticristo. Ele vai emprestar o corpo dele. Esse anticristo, ele vai morrer. Essa pessoa, esse político, ele já está aí, ele já existe, está vivo. Ele vai morrer. Quando ele morrer, ele vai ser morto. Se bobear quem matar, ele vai ser os crentes. E ele vai ser morto. E quando ele for morto, o demônio, o Satanás, ele vai entrar dentro do corpo dele e vai ressuscitar ele. Isso vai ser o quê? Notório, público. E as pessoas vão dizer: quem pode contra a besta? A minha morte pode contra ele. Você está entendendo? É nessa hora que o diabo toma o corpo dele. E o que o diabo vai fazer quando estiver dentro do corpo dessa pessoa que é o anticristo? Ele vai proibir ofertas, dízimos. Porque quando você traz uma oferta, você entende que está entregando essa oferta para quem? Para quem? Para Deus. Quem que está pegando a oferta? O pastor, o ser humano, certo? O ser humano pega o que é de Deus e usa, ou para o bem ou para o mal, está tranquilo. Só que o diabo não pode tocar naquilo que é consagrado. Quando ele estiver no corpo do anticristo, ele não vai poder receber as ofertas. Por quê? Porque está consagrado a Deus, ele vai proibir. Então, toda pessoa que ela é contra o dízimo, ela já está debaixo da influência do anticristo. E eu vejo muita gente fazendo isso na internet. Muita. Pastor, eu não consigo dizimar. Eu não sou contra não, eu acho certo, porque eu não tenho fé. Entendeu? Tem pessoa que às vezes ela não é contra a palavra de Deus, não é contra o que a Bíblia ensina, ela só não tem fé, força para obedecer. Ela não luta contra. Já está bem, já está tranquilo. Não, mas tem pessoa que ela é contra, ela faz campanha, ela fica ali argumentando, sabe? Teve uma pessoa que estava no culto de uma igreja aí, e alguém falou para ele do negócio do dízimo lá, e ele falou assim: mas na época era comida. O pastor falou assim: então você mexe com o quê? Ele falou: eu mexo com plantação. Então dá comida, traz a comida para a gente alimenta os pobres. É isso que você tem para dar? Traz a comida, pode ser mais. Você está entendendo? Mas você não trouxe nem um pé de alface, aí quer reclamar que é comida? Porque se toda pessoa que achasse que é comida, o dízimo, traga comida então que a gente alimenta os pobres. Mas não deixe de dizimar não. Mas ela quer um motivo, sabe? Para não dizimar e ofertar. Mas vamos lá. Para onde? No lado 7. Versículo 12: virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais. Já teve esses sonhos, visões, assim, que alguém está falando com você não consegue ver o rosto da pessoa? Você sabe que tem alguém ali presente, está falando com você, ou ela está aqui atrás, ela está do seu lado, você não consegue ver o rosto? Então, são anjos.
Ou às vezes o próprio Jesus, no sonho, na visão. E quando ele vai virar, ele vai ver o quê? 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de uma veste comprida. Eu lembro que meu pastor na época ele usava esses textos aqui para falar com as irmãs. Está vendo aí você, irmã, que fica usando roupa curta? Isso não é de Deus, porque o Filho de Deus está de veste comprida. Aí a pessoa pega e está vendo que está escrito, ele trouxe até o prazer. E Deus fala assim: você já viu a imagem da Santa, da Virgem Maria? Ela está de biquíni? Ou ela está de veste comprida? A imagem está de veste comprida. Então você, irmã, lá para os católicos ela é santa. Você não é santa, você fica de biquíni na rua, na praia. Aí, se o cara quiser torcer, né? Então, vamos lá. Até os pés, de veste comprida, cingido pelo peito com um símbolo. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, branco como a neve, e os olhos como chama de fogo, os pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refletido numa fornalha, e a sua voz, a voz de muitas águas, voz de trovão, voz de Deus, voz de muitas águas, voz de Jesus. Voz como voz de muitas, tipo aquela da cachoeira. Como é que é a cachoeira lá famosa? Foz do Iguaçu lá, né? Já viu aquela cachoeira famosa que quando eles filmam ela? Ela caiu. É aquilo ali. Não é você abrindo a torneira, não. É voz de torneira, de cachoeira muito forte, voz de muitas águas, poderosa. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e na sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, como na sua força quando resplandece, meio-dia. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vive. Fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então, na mão de Jesus tem os pastores. O pastor falava assim: você que fica falando mal do pastor, está tacando pedra. Fala mal e taca pedra. Você fica tacando pedra na mão de Jesus, falando mal do seu líder. Eu não fale mal do pastor. Você está falando mal do pastor, você está atingindo Jesus. Todo mundo fala mal do pastor. Capítulo 2. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Se a igreja tem Jesus como pastor, como cabeça, Jesus ele anda no meio da igreja. Eu sei as tuas obras.
teus e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos. Rapaz, que pastor é esse que põe à prova até os apóstolos, os que dizem ser? Porque tem gente que diz ser muita coisa e não é. E eu aprendi uma coisa: a boca dos outros que te louve, não a ti mesmo. Deixa as pessoas falar quem você é, não você. Ah, eu sou santo, eu sou certo, eu sou bom, eu sou isso. Eu falo assim, eu sou pior do que você pensa. Sou pior do que você está falando que eu sou. E não são, puseste a prova os que se dizem ser apóstolos, não são. E tu os achaste. Aqui na igreja a gente põe a prova os diáconos, né? Primeiro a gente prova o diácono, depois consagrar ele. Lá esse pastor aqui, ó, estava colocando em prova os apóstolos. Você quer achar, você quer descobrir quem a pessoa é? Põe a prova. É só você colocar a pessoa à prova que você descobre o que ela é. Pastor, como é que faz para colocar a pessoa à prova? Arruma uma tormenta, irmão, arruma um problema. Arruma uma confusão, bota pressão, você descobre quem a pessoa é. Aí você sobe de nível. Eu anuncio o carro, né, para alugar, aí os caras vêm conversar comigo, eu fico testando. Tem cara que ele é reprovado na pergunta que eu faço. Já ali na pergunta eu já descobri que ele não presta. Vai dar problema. Porque tem como você ler pessoas. Quando você faz pergunta para a pessoa, você entra dentro dela, ela revela quem ele é pela pergunta. É. Eu já falei isso aqui já. Tem um rapaz que ele foi para alugar um carro meu, 3 vezes ele ficou reprovado em tarefas que eu dei para ele fazer. Ele não deu conta de mandar um documento que tinha que mandar. Então qual é a prova? Versículo 3: e sofreste e tem paciência. E sofreste e tens paciência. Você tem paciência? Trabalhaste pelo nome, trabalhaste pelo meu nome e não te. Está vendo? Está trabalhando em nome de Jesus? Está se sentindo cansado? Agora, ó, tenho porém contra ti que deixaste o primeiro amor. Que primeiro amor é esse? Lembra quando você se converteu? O pastor era santo, era um homem de Deus, a igreja era pura, todo mundo era santo. Passado um tempo, você começou a ver as pessoas fofoqueiras na igreja, ninguém aqui. Aí você começou a ver defeito. Salve o primeiro amor. Pastor, como é que eu faço para voltar para o primeiro amor? Volta a fazer as primeiras obras. Volta nas primeiras. Você sabe como é que as pessoas se apostatam? Sabe o que é apostatar? Quem sabe o que é apostatar da fé? Levanta a mão, deixa eu ver. Quem sabe o que é apostatar? Levanta a mão, deixa eu ver. Quem não sabe, então levanta a mão. E você que não levantou a mão? Você está onde que não levantou a mão? Você nem eu nem outro. Está igual Pilatos, não quer participar, não se envolve. Apostatar da fé é parecido com o que o Braz falou, é você esfriar. Sabe qual é o problema da pessoa fria? Morre. É que ela não está nem quente, ela está dentro da igreja. Se ela estivesse no mundo, ela fala, estou no inferno mesmo, estou botando para quebrar, sou uma porcaria mesmo. Tá? Ele sabe que tem que voltar. Quem está quente, sabe que está quente. E o morno, ele fala assim,
estou tão bem assim, mas também não estou tão mal, né? Entendeu? É isso que é apostatar. Devagar você vai esfriando. Já deixa de louvar, deixa de ler Bíblia, deixa de sentir vontade de estar na igreja, falha no dízimo. Tem uma irmã aí que vira e mexe, ela está falhando no dízimo, aí falta no culto, daqui a pouquinho, sabe? Aí esfriando. Meu amado, você não pode deixar isso acontecer. Tipo assim, eu fico imaginando, será que a pessoa ficaria bem se ela ficasse uma semana sem ir ao trabalho? Tem gente que tira férias e fica chateado porque tirou férias, porque no começo da férias é muito bom, no meio, daqui a pouquinho já está agoniado, está sentindo falta, entendeu? Já acabou o dinheiro também. Entendeu? A pessoa ela vai esfriando na fé e ela vai deixando de ter desejo pelas coisas de Deus. Já não tem mais vontade de orar, já não sabe mais como é que é sentir a presença de Deus, sabe? Nem o louvor mais mexe com ela. Eu não sei se você sabe, mas essas coisas você precisa ir alimentando. No Antigo Testamento, os sacerdotes, eles ficavam dentro do templo, eles tinham tarefas, eles tinham que limpar a mesa dos pães, trocar a mesa dos pães, ou seja, todos sábados eles tiravam aqueles pães que ficavam ali e depois colocavam pães novos, acendiam e apagavam a lâmpada, limpavam o altar, tinha um altar de incenso. O que eles estavam fazendo ali dentro? Tarefas, eles não ficavam lá à toa. Figuramente, isso aí aponta para nós. Você precisa estar sempre limpando o seu altar, trocando o alimento, palavra de Deus, os pães representam alimentar a alma, acendendo a lâmpada quando você ora, quando você jejua, quando você louva, percebendo em você algum tipo de esfriamento. Não é normal. Não, o problema do serviço, que é a obra, é que você não pode esfriar. Tem que estar sempre alimentando, colocando o quê? Mais na fogueira, para fogueira, ó. Viu? Esfriou na terra. Tem gente que está assim, igual esse microfone, pegando a bateria. Irmão, eu estou falando isso aqui, eu não estou falando de você não, eu estou falando de mim. Que quando eu estou falando para você aqui, eu estou me lendo. Há uns dias atrás, presta atenção, há uns dias atrás, eu comecei a chorar, porque eu estava estudando e não estava com aquele mesmo amor do começo. Eu já estudei com os pastores e certas revelações que o pastor falava, eu entrava no mistério, eu chorava, falava em língua. E aí, outro dia eu estava vendo o pastor ensinar, e eu estava ali, parecendo morto, vivo, ouvindo, não tem? Aí aquilo me despertou. Eu falei, não, tem uma coisa errada, eu não estou mais aquele fogo, aquele ardor. A palavra de Deus não está queimando aqui dentro, sabe? Aí eu comecei a fazer o quê? Acender a fogueira, orar, chorar, falar com Deus, clamar ao Senhor. Primeiro amor é isso, é quando você se importava. Lembra quando você era namorado? Porque o namoro é muito gostoso. Depois que casa, irmão, se você não ficar alimentando, vira rotina, né? Você não era gostoso quando namorava. Você tipo assim, trabalhava, eu não sei você, mas eu namorava assim, quarta-feira, sexta-feira, né? Você ficava assim, poxa, que maravilha, hoje é sexta, tomar um banho, comprar um perfume novo, encontrar com a pessoa. Irmão, o sol é esse ponto, você fala, está chegando a noite, vou ver meu amado, vou ver minha amada, não era assim? É com Jesus. Nossa, pastor, de novo, culto, mais uma vez. Quando a gente está aceitando Jesus, que está aquele amor, aquela, né?
A gente chama de paixão. Acho que chegar lá no culto hoje, quero ver a doutrina, quero ver o pastor pregando, vai ter louvor, quero louvar. É isso que é o primeiro amor. Não é você vir para a igreja assim não, ó. Tem dia que a gente vem, mas você tem que tomar cuidado com isso, você rotina. Ó. Tem dia que você vem arrastado. Tomara que esse culto acaba logo, acho que não acaba esse culto logo. Isso aí é apostasia. Sabe o que deveria ter no teu coração? Estou falando de mim. Estou falando de você, estou falando de mim. Você deveria estar assim, ó. Estou louco e chego lá no culto, que eu estou com louvor aqui na ponta, que eu ensaiei esse louvor. Eu estou com uma palavra que hoje eu trouxe. Você veio para servir e não para ser servido. Nossa, aquele irmão louvou um hino, não sei de que louvou aquele hino. Um hino feio. Pois você vem para receber o hino, não vem para trazer o não? Que a irmã que louvou para Jesus, não foi para você. Né? E a gente deveria junto louvar. Você está entendendo? Nós viemos para servir. O que é servir? Oferecer louvor. Tem gente que vem para receber o louvor. Quem que você louvor? Ué, você está observando o louvor da irmã? Como se fosse para você, você vai receber, não, mas você tem que trocar, não vou para outra igreja, porque lá tem um louvor melhor. Então, o primeiro amor, estou falando de mim, não saia dele, não se desinteresse pelo Senhor, não perca o desejo de estar com Cristo, de ter a sua comunhão de madrugada. Não sei se você ora de madrugada, se você ora de dia, se você ora de tarde. Eu fico o dia todo falando com Deus. Aliás, eu trago, a hora que eu mais falo com Deus é quando eu estou trabalhando. Porque ele trabalha junto comigo. Eu falo, Senhor, me dá luz, meu Pai. Me ajuda aqui, Senhor. Eu não estou conseguindo colocar esse parafuso. Eu falo, Senhor, me ilumina. Eu fico falando com Deus o tempo todo. Deus trabalha junto comigo. Né? Porque do nada, de repente, o parafuso vem. Do nada, eu descubro o defeito. E assim, comunhão, junto. Vem, você vai trabalhar, está falando com Deus, vem trabalhar, está falando com o Senhor, está louvando. Agora você tem que ter sua intimidade com Deus, sua leitura de Bíblia diária, não sei se é de manhã, se é à noite. Você não pode cair na mesmice, no automático. Você tem que alimentar. Irmãos, se você só tem comunhão com Deus aqui na igreja, você está péssimo. Aqui você vem para influenciar. Você louva, adora e sai, cultua em casa, e aqui você faz o quê? Vem trazer a sua oferta, seu louvor. Tem gente que fala assim, vou para o culto para ver se é o melhor. Vai piorar. Quem tem que vir para o culto para melhorar é o visitante, que não tem contato com Deus. Chega aqui uma hora e pouco de culto para ele, é uma bênção. Lembra da fala que eu falei terça-feira? Eu estou louco para fazer culto. Eu estou louco para fazer culto. O pastor me ensinou, tem um pastor amigo meu, que ele fica me chamando para assistir culto. Que ele quer número. Ele fica me convidando, pastor, vai lá, sábado, só que tem o culto da bênção. Eu falei assim, pastor, já te falei, isso não é comigo não tenho dor de revelação. Eu até oro e tudo, mas não é minha praia, não é o meu ministério. Campanha de libertação eu dou conta. Não, vai lá. Eu sei o que ele quer que eu vou lá para poder assistir culto. Eu falei, deixa eu falar uma coisa com o senhor. Na posição que eu estou hoje, eu não aceito que você faça isso comigo. Eu tenho um dom maravilhoso e eu quero dividir meu dom. Marca um dia de estudo da sua igreja, que eu vou lá e vou ensinar a igreja. Eu vou lá para dar fruto, para assistir culto. Não, sou ímpio, sou visitante. Convido visitante. É porque é um mau costume o pastor ficar te chamando você para assistir culto na igreja dele. Agora, o mínimo que ele deveria fazer, pastor, eu queria te convidar para trazer uma mensagem, né? Para trazer uma palavra, dar um estudo. Para mim lá você está no banco. Irmãos, se eu tiver, e eu faço isso toda quinta-feira, que eu vi alguém pregando, eu vou vir cá ver o Jamil pregando, os irmãos daqui, o Braz, a Adriana, a igreja que eu congrego. Outra igreja para me assistir culto, não vou mesmo. Vem na minha. Deixa eu me pregar, ele fica lá atrás observando ele pregar. Veja a esposa dele pregando, o Braz pregando, a Adriana pregando. Qualquer um de vocês aqui, eu vou ficar aqui e vou assistir o culto de vocês. Agora eu ir para outra igreja para me assistir culto lá? Não.
Me chama para mim fazer o culto lá. Você está entendendo? Você está se rebaixando. Né? Primeiro amor. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, onde tu caíste. Arrepende-te e pratica as primeiras. Todo mundo aqui, quando aceitou Jesus, recebeu uma centelha divina. Alguns levam 3 anos, outros 6 meses, outros 1 ano. Então a pessoa recebe uma carta de graça divina. É a hora que a pessoa quer batizar, ela quer cear, ela quer fazer alguma coisa. Com o passar do tempo, aquilo vai apagando. Então ela recebe de graça a primeira centelha. O que ela tem que fazer? Ela tem que ir alimentando, para aquilo não apagar. Porque se apagar, é difícil de novo. Já jogou água na brasa molhada? Está lá, o churrasco está quase acabando, você fala, jogou água na brasa. Não faz isso não, agora tem que jogar fora, não serve mais. Tenta colocar fogo naquela brasa molhada. Não consegue, irmão. Não pega. Olha o que a Bíblia diz, que Jesus é aquele que não apaga o pavio que fumega, nem quebra a cana trilhada, esmaga a cana quebrada. Jesus não é aquele que não apaga o pavio que fumega, nem a cana quebrada, nem quebra a cana que foi quebrada. Eu vou explicar esse texto. Você já viu quando você apaga uma vela, que ela fica acendendo a fumaça? Quem já viu? Aquela fumaça, ela é suficiente. Se você acender um fogo perto dela, a vela acende de novo. É por isso que as velas de aniversário, elas acendem de novo. Quando a pessoa assopra a velinha, aquela fumaça ali, se tiver uma centelha perto e a vela é preparada para isso, para ter outra centelha, ela acende de novo. Existem irmãos que eles estão assim. Eles estão fumaçando. A fumaça não está saindo, não apagou. Qualquer pessoa chegar lá, encostar, e pregar e ajudar, ele volta a ficar o quê? Aceso. Por que é importante você estar no culto? Porque o seu combustível é outra pessoa. Sozinho a pessoa vai se apagar, mas se ela encostar perto de outra brasa, quem já pegou uma brasa e colocou na churrasqueira assim, a brasa acesa? Desde que vai lá, pega uma brasa e ela fica vermelha, vai lá, pega aquela brasa e encosta o pé da outra. Não é assim que é de churrasqueira? Ou seja, se você está fraco, desanimado, você precisa colar em quem está quente. Se encostou perto de alguém que está bem, você volta a fazer o quê? Se acender. Mas toda pessoa que está desanimada, fraca, fria, ela faz o quê? O Satanás vai no ouvido dela e fala assim: para de ir no culto, vai na igreja não, dá um tempo. Tudo que ele quer é que você fique em casa, para essa fumacinha apagar de vez, para ele te molhar. Vamos falar da cana quebrada? Ele não esmaga a cana quebrada? Quem me deu essa ilustração foi um pastor. Eles foram com uma plantação de trigo. E o rapaz que mexe com a plantação levou o pastor lá nessa plantação. Eles foram com um carro, uma caminhonete. Aquele campo enorme de trigo. E aí o pastor, o cara que foi mostrar ao pastor a plantação, passava com o carro em cima. Aonde a roda do carro passava, ficava a marca, e fica a marca. Aí o cara, conversando com o pastor ali, aí ele falou bem assim, o pastor perguntou para ele assim: como é que você sabe aqui, eles estavam colhendo ali o trigo, mostrando o material. Aí ele falou: eu já passei semana passada naquele campo de lá, como é que você sabe? Ele falou bem assim: dá para saber. Aí ele falou assim: baixa aqui, pastor. Aí o pastor baixou. Quando o pastor baixou, ele falou assim: está vendo que aqui está mais alto, aqui está mais baixo? Ele falou: estou vendo. Foi ali que eu passei semana passada. Aí o pastor falou assim: não, está de sacanagem comigo. A cana levantou? Ele falou: levantou.
Porque mesmo ela amassada pelo peso do carro, ela levanta sozinha. Uma pessoa, mesmo passando por uma luta, uma tribulação, mesmo que ela tenha caído, ela vai se levantar. Se alguém não vir e quebrar, não pode quebrar, só derrubar, ela levanta. E assim é a nossa luta. Por isso que Jesus disse: Jesus é aquele que não apaga o pavio que fumega e não quebra a cana trilhada. A cana que foi derrubada, se quebrar, não levanta mais. Quando o carro passava, eles só derrubavam ela. Então, hoje nós aprendemos aqui o que é o primeiro amor, o que é a apostasia, o que é que eu preciso fazer quando eu estiver desanimado. Então, arrepende-te e pratica as minhas obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal. Se não te arrependeres. Ministério. Se você não se arrepender, eu vou tirar teu ministério. Porque o ministério não é da pessoa, é de Deus. E Ele tira e dá para outro. Está entendendo? Tem muita gente que perde o ministério porque não está arrependido. Porque não se arrependeu, foi repreendido, foi exortado, não se arrepende. Tem um pastor aí que famoso cantor, rapaz. Tá mal, tá? Kleber Lucas. Até a voz perdeu. O cara no final da carreira fez tantos hinos bonitos, tanto, hinos bons de ouvir, você, sentia a presença de Deus. Aí no final da carreira começou a criticar ainda a harpa, misturar com a Globo, fazer o L. Ô irmão, pastor, enchendo desse povo, da esquerda, tudo que ele queria ir para a Globo, aparecer na Globo. Que coisa de ego é esse? Agora não consegue mais louvar. Foi louvar na Globo lá, passou vergonha, voz não sai, desafinado. Acabou o ministério. Deus falou o quê? Não, vai aqui o ministério. Você quer ir para a Globo? Pode ir. Vai sem ministério. Não tem mais louvor não. Acabou. O ministério que eu recebi é do Senhor. É dele. Ele pode tirar e dar para outro. Tens, porém, isto, que aborreceste as obras do Nicolaíta. Jesus está tratando dos pastores da igreja, e aí ele fala uma coisa positiva e uma coisa negativa, né? Algo ruim e algo bom. O bom é o quê? Ele aborrece as obras das quais eu também. Que obra é essa, pastor? Do Nicolaíta? São Nicolau, diga comigo, São Nicolau. Você conhece ele. Todo ano, no dia 25 de dezembro, ele aparece. Se veste vermelho, cinto preto. Você chama ele de Diabo Noel. Não chama de papai, porque ele não é pai de ninguém. Fala assim, Diabo Noel. São Nicolaíta. São Nicolau era um diácono da igreja. E ele começou a instituir esse negócio de dar presente. Enganava as pessoas, porque o presente engana as pessoas. E aí, esse pastor aqui era contra essa obra de São Nicolau. Daí veio o tal do Diabo Noel. O Diabo Noel, ele ganhou muita ênfase, porque a Coca-Cola usou ele nas propagandas dela. E aí, espalhou. Que é muito bonita aquela propaganda no final de ano, os caminhões todo decorados. Aquele símbolo bonito, Espírito. É o Espírito. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, de comer da árvore que está no meio do paraíso de Deus. Ao que não é para qualquer um, é só aquele que vencer. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus?